Mais de um terço dos adultos manifestam sinais de ataques de pânico. As mulheres são mais propensas a este distúrbio. Os ataques de pânico são desencadeados por um medo intenso, inesperado e sem razão aparente. Os sintomas físicos podem ser semelhantes aos de um infarto, o que leva o doente a pensar que vai mesmo morrer. É o tema para a conversa com o Dr. António Sampaio, médico psiquiatra, e hoje convidado do Bom Dia Portugal. Doutor, bom dia. O que são estes ataques de pânico? Há sintomas muito específicos que permitam diagnosticar este distúrbio? São ataques que surgem a certa altura de uma forma espontânea e de uma forma também recorrente. Eles repetem-se de facto de uma sensação de aflição muito intensa, de uma aflição que inclui taquicardia, que inclui sensações de alterações da sensibilidade dos membros, das mãos. Há sintomas físicos mesmo? Há sintomas físicos, sobretudo é muito centrado o ataque de pânico, verte muito para o corpo e por isso é que as pessoas têm muito medo que esteja a passar-se qualquer coisa do orgânico muito perigoso. E desde a taquicardia, a sensação de falha de batimento cardíaco, porque muitas vezes nestes ataques de pânico existe uma coisa que se chama extrasístolos, que dá uma sensação de falha de batimento, e a pessoa entra um bocado em pânico, já estava muito ansioso e depois entra em pânico porque o sintoma também cardíaco vai ajudar e vai fazer pensá-lo de que há qualquer coisa que não está realmente a funcionar bem. Depois os próprios membros superiores muitas vezes têm uma sensação de encurtiçados e que já não estão como estavam antigamente, há uma certa fragilidade física. O que deve, imagino, aumentar ainda mais a ansiedade. Aumenta muitíssimo, não é? Vimos aqui que as mulheres são mais propensas a este tipo de distúrbio e há também pessoas, em geral, mais que tenham este tipo de distúrbios mais frequentemente, com mais propensão para este tipo de... Sim, eu tenho encontrado muito estes distúrbios no início na idade adulta jovem, no adulto jovem. E é muito frequente encontrar este distúrbio em situações colado a uma situação chamada agorafobia, que é uma sensação, um medo de estar de alguma maneira longe de uma situação que possa ter ajuda. Por exemplo, estar no meio de um centro comercial e já se ter perdido a noção onde é que é a saída. Ou, por exemplo, estar na sua casa e sentir-se na sua casa protegido e, portanto, não poder sair de casa porque aí pode não ter ajuda. Ou o contrário, ou não conseguir estar fora de casa. Quer dizer, são situações em que o indivíduo raciocina que eu aqui não posso ter ajuda e anda à procura sempre de uma zona de conforto. E passa a expressão, doutor, esse raciocínio poderá ter alguma lógica? Vimos aqui também que estes ataques de pânico surgem por razões inesperadas. Isso pode ter algum fundamento, alguma razão prática da vida da pessoa em questão ou surge mesmo sem nenhuma razão? É como se de uma forma brutal, o indivíduo tivesse uma certa consciência da própria fragilidade da vida. Mas isto em princípio não vem assim porque sim. Eu encontro estes ataques de pânico, sobretudo, em períodos muito importantes da vida do indivíduo em que estamos em transição. Por isso falava na idade jovem. Estamos em transição. Por exemplo, é muito frequente o indivíduo, antes de acabar o curso, fazer um quadro desses. É como se o medo se desviasse do fundamental, que é de facto eu vou deixar de ser um estudante para ser um profissional, e se vertesse para esta aflição, como se a querer desviá-lo do fundamental. Por exemplo, antes de ser pai, estes ataques de pânico também costumam acontecer. Antes de marcos fundamentais, como se a verdadeira razão fosse desviada para uma sintomatologia lateral, não é? Que deve ter ajuda e que deve ter ajuda não só da parte psiquiátrica, mas se calhar muito mais importante, que é a psicoterapia comportamental e a psicoterapia mais de base analítica. Dr. António Sampaio, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Um resto de boa semana para si.